Olá, galera! Voltamos aqui para resolver questões da FGV de informática. Hoje o tema é sobre navegadores de internet. Coloca aí na tela. Só lembrando, né, quando cai esse tópico no edital, os navegadores que costumam ser cobrados na prova são esses aqui, ó. O Firefox, Mozilla Firefox, é um navegador de internet. Naturalmente, quando a FGV coloca esse assunto no edital, tem lá o assunto sobre Mozilla Firefox. Nós temos também o Google Chrome, né? Então, quando cai esse assunto na prova, o Google Chrome também está incluso, inclusive, né, é o navegador mais utilizado no Brasil, né? Nós temos aí também o Internet Explorer, que também é cobrado, mesmo ele estando para trás aí, ainda é cobrado nos editais aí recentes da FGV, tem no edital Internet Explorer. E o Edge, que também é um navegador de internet que substitui o Internet Explorer aí na versão Windows 10, né? Eu não vou dizer substitui, mas ele hoje é o navegador padrão do Windows, tá? Então esses aqui são os navegadores que naturalmente pintam no edital da FGV, tá bom? E nós vamos falar sobre todos eles, porque quando o assunto é navegador, os conceitos servem para todos eles, né? Então a gente vai estudar aqui, por exemplo, o conceito de cookies. Cookies, o conceito é o mesmo para todos os navegadores. Atalhos são os mesmos para todos os navegadores, pode mudar um ou outro. Então a gente estuda num contexto, né, que engloba todos esses navegadores para a gente chegar na prova e acertar a questão. Então bota na tela, vamos para a primeira questão. Vamos ver a primeira questão aqui, que fala sobre cookies, histórico, navegador não, cache de internet, enfim. Eu quero primeiro dar uma dica para vocês aqui. Quais são as informações que ficam armazenadas no meu computador quando eu visito determinada página? Que a gente pode chamar de informações de navegação. Quais são as informações que ficam armazenadas no meu computador quando eu faço uma visita a um determinado site? Essas informações, elas podem ser chamadas no sentido geral, genérico, de logs de acesso, né? Logs de acesso. Pode ser chamado na prova de registros de navegação. Registros de navegação, e são esses que eu vou colocar aqui que são os mais importantes para a prova. Qual é a informação que fica armazenada no computador do usuário? Então, essas informações, elas ficam armazenadas no computador do usuário, vamos colocar aqui, ó, armazenadas no computador, vou botar no PC do usuário, computador pessoal. Ficam armazenadas no computador do usuário ao visitar determinado site. Eu vou colocar o primeiro aqui, o mais conhecido, que é o histórico, tá? Histórico. O histórico seria a lista de sites visitados, lista de endereços de sites visitados. Então, quando eu falo histórico e abro o histórico do meu computador, quando eu abrir o histórico do meu navegador, ele vai mostrar a lista de endereços dos sites visitados. Beleza? Sites visitados. Inclusive, tem muita gente que tem medo do histórico, porque o histórico é considerado um dedo duro, né? Quando eu quero saber o que a pessoa estava usando no computador do trabalho, por exemplo, eu abro o histórico. Além do histórico, nós temos os temporários de internet, temporários, que também pode ser chamado de cache de internet, que tem a ver com a questão que nós vamos resolver, cache de internet. O que é o temporário? O que é a pasta temporária? O que é o cache de internet? É uma pasta, né, no nosso computador que armazena os arquivos das páginas visitadas. Os arquivos das páginas visitadas. Páginas visitadas. Então, enquanto o histórico armazena só o endereço, o temporário, o cache de internet, ele armazena os arquivos da página visitada. Ou seja, ele armazena o arquivo HTML da página, que é a página em si, armazena as imagens, armazena vídeos, armazena o conteúdo da página que você visita.
tá bom? Então, olha para cá, só para você entender o que eu estou falando. Quando eu visito uma página, o endereço da página fica no histórico. Então, quem quiser saber o que eu visitei no meu computador, abre o histórico do navegador, ele vai mostrar lá uma lista de sites que eu visitei naquele computador. Isso é um histórico de navegação. Qual é o objetivo do histórico? O objetivo do histórico é, amanhã eu estou lá no meu computador e caramba, qual foi o site que eu visitei ontem? Eu abro o histórico e visito o site. O objetivo é esse, é eu voltar para o site. Às vezes eu não lembro do endereço que eu visitei, eu abro o histórico e clico lá e volto para a página que eu visitei. Esse é o objetivo. Mesmo que pessoas usem o histórico para outra coisa, para investigar a vida do fulano, para saber o que o fulano usa no dia a dia, né? A mulher às vezes abre ali o navegador do marido, né? O marido abre ali o navegador da esposa, né? Tem gente que usa o histórico desse sentido, mas o histórico, na verdade, é para eu voltar para uma página que eu visitei e não lembro do endereço, tudo bem? Já os temporários ele armazena a página inteira. Então, quando eu visito uma página, que a página vai carregando no meu navegador, ela está sendo baixada, os arquivos da página, juntamente com a página, estão sendo transferidos para dentro do meu computador para a pasta temporária. Então, quando eu abro a pasta temporária, que também é chamada de cache de internet, eu consigo ver não o endereço apenas do site que eu visitei, mas eu consigo ver a página inteira, as imagens da página, os arquivos da página que compõem a página está dentro da pasta temporária. Qual é o objetivo desses arquivos e dessa página ficar na pasta temporária? Para que na próxima vez que eu visite a página carregue mais rápido. Ela não tenha que transferir de novo esses arquivos para o meu computador. A página vai abrir muito mais rápido. Se você abrir a página a primeira vez, quando você abre a segunda vez, ela abre mais rápido. Por quê? Porque os arquivos que compõem a página já estão dentro do meu computador. A ideia é essa dos temporários. Só que tem gente também que gosta de abrir a pasta temporária do computador para saber o que a pessoa visitou, tá? Tem gente que faz isso. Então, voltando lá, é inevitável, né? Inevitável que quando eu visito uma página, esses registros fiquem no meu computador. Dá para você apagar, dá para você... Eu não vou chamar de inevitável, né? A palavra inevitável até nem é colocada aqui, porque dá para a gente evitar, né? Porque ele apaga, né? Dá para apagar. Ela armazena, mas a gente apaga. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas o histórico e temporários, vocês têm que saber a diferença. E a outra coisa que pode cair aqui são os cookies. Porque os cookies também são armazenados no computador do usuário. Né? Os cookies. Aí você fala, pessoal, o que são os cookies? Cookies são arquivos do tipo TXT. Arquivos TXT, que são armazenados no computador. Ó, são arquivos TXT, arquivos de texto, que são usados, que são utilizados, vou botar aqui para ficar diferente, que são utilizados para armazenar informações do usuário. Informações do usuário. Para quê? Para saber as preferências do usuário. Cada um aqui tem um objetivo. O objetivo do histórico, retorno. Retorno facilitado é o objetivo do histórico. O objetivo dos temporários, carregar a página mais rápido. Eficiência, né? Vai carregar a página mais rápido. E o objetivo dos cookies, saber as preferências do usuário. Saber as preferências. Aí você fala, como assim, professor? Quando você visita uma página e a página armazena cookie no seu computador, ele depois vai resgatar essas informações para saber que você já passou por lá. Né? Aqueles sites que falam assim, bom dia, fulano de tal, essa é a sua segunda visita a esse site, seu último acesso foi tal dia.
Isso são cookies. Eles armazenam os cookies no seu computador, aí amanhã, quando você visita de novo, ele vai lá e resgata. É o que o YouTube faz para armazenar suas preferências. Se você usa muitos vídeos do Estúdio Aulas, quando você abre o YouTube fica recomendando outros vídeos de concursos e até mesmo do Estúdio Aulas para você assistir. Como é que o computador sabe as suas preferências? Por causa dos cookies. Então essas informações como histórico, cache de internet, que são os temporários, e os cookies, elas são informações que ficam armazenadas no meu computador para que na próxima visita elas possam ser resgatadas para aqueles objetivos: retorno, eficiência e preferências. Volta lá. Além disso aqui, você tem que lembrar o seguinte: algumas observações que você tem que ter. Primeira observação que você vai anotar no teu caderno: se eu apagar a pasta temporária, se eu limpar o cache de internet, o benefício que eu tenho é apagar o que tem dentro do conteúdo e simplesmente eu vou o quê? Desocupar espaço que está armazenado. Só que tem que tomar cuidado. Se você apaga o conteúdo da pasta temporária, se você apaga o cache de internet, o seu computador não fica mais rápido, ele fica mais lento. Por que ele fica mais lento? Porque quando tinha os arquivos na pasta temporária, o seu computador estava mais eficiente, ele não precisava carregar tudo de novo. Quando você limpa, ele tem que carregar tudo de novo. Então aquela ideia de que limpar a pasta temporária vai fazer o meu navegador ficar mais rápido, vai estar errado isso na prova. Desocupa espaço ou tira alguns erros que podem acontecer ali durante a navegação, que é o que a questão vai falar. Quer ver? Vamos lá, ó. Carlos renovou uma foto, olha aí, ó. Carlos renovou uma foto em sua página da internet, mas o Google Chrome continua mostrando a imagem anterior. Então quer dizer o quê? Quando Carlos abriu a página foi colocada na pasta temporária com a foto dele. Aí ele mudou a foto e não estava atualizando. Por quê? Porque toda vez que ele visitava a página, ele já pegava os arquivos que já estavam na página antigamente. Olha aí, quando essa página é aberta. Para evitar que a versão de alguma página seja exibida numa versão ultrapassada, Carlos deve abrir as configurações do Google Chrome e limpar o quê? Carlos deve limpar o cache de internet. Então olha para cá. Eu abri o site da Globo. O site da Globo foi carregado no meu computador, então está na minha pasta temporária. Amanhã eu visito o site da Globo e percebo que a página é a mesma que eu visitei ontem, não tem nenhuma atualização, as imagens, as fotos são as mesmas. Por quê? Porque o meu navegador não está entendendo que ele tem que baixar as atualizações. Ele está pegando aquilo que já está no meu computador offline, já está pegando aquilo que está no meu computador sem estar online mesmo, para abrir mais rápido. Quando eu limpo o cache, quando eu faço a limpeza do cache, apago o que está dentro do cache, o meu navegador se sente na obrigação de puxar tudo de novo. E aí acaba de atualizar aquela imagem que está lá, que é o caso do Carlos aqui. Ele renovou a foto, mas a foto não mudou. Então, voltando na questão de número 1, a resposta é a letra B. Tá? Ele tem que limpar o cache de internet. Beleza? Vamos lá. Questão de número 2. Nas configurações do Google Chrome, na seção de privacidade e segurança, a opção limpar dados de navegação não permite remover o quê? Então, quando você limpa os dados de navegação, a gente já viu que quando limpa dados de navegação, você está excluindo o histórico. Beleza? Então, você já sabe que está excluindo o histórico de navegação. Se você limpar os dados de navegação, está excluindo também os cookies. Os cookies também são excluídos do nosso computador, porque os dados de navegação são aqueles que a gente acabou de aprender. Imagens e arquivos armazenados no cache também são limpos, tá? E histórico de download também. O histórico de download, ele mostra todos os endereços, não vou dizer os endereços, mas ele vai mostrar aquilo que foi baixado, tá? O único que ele não vai remover são os arquivos do download. Aí você fala, como assim, professor? Veja, vou abrir aqui meu navegador de internet, o Google Chrome, para mostrar para vocês aqui. Tá? Vou mostrar aqui para você. Deixa eu abrir aqui o navegador de internet. Vamos lá.
Vamos aqui abrir. E aí estou aí dentro do navegador de internet. Aí vamos lá. Imagine aqui que eu queira ver o histórico de downloads. Ctrl J mostrou aí o histórico de downloads aí. Isso aí foi o histórico de downloads, ó, pesquisar downloads. Isso aqui é tudo que foi baixado na internet, tá? Inclusive aqui está dizendo que foi excluído depois, ó. Mas isso aqui foi baixado na internet. Esses arquivos que são baixados na internet, eles ficam numa pasta do nosso computador, na pasta downloads. Olha para cá. Presta muita atenção. O histórico de downloads, ele só mostra o endereço do arquivo que você baixou, certo? Mas o arquivo em si, ele fica numa pasta chamada de downloads. Esse arquivo da pasta downloads, ele não é removido. Se eu mandar limpar aí o histórico de navegação, ele vai limpar o histórico, se eu limpar os dados de navegação, ele vai limpar o histórico, limpar os cookies, vai limpar o histórico de downloads, vai limpar, que tinha lá mais? Os arquivos temporários, vai limpar tudo aquilo ali. Mas ele não apaga o arquivo da pasta download, porque seria ilógico, né? Nós estamos falando de dados de navegação. Então volta lá. Como é que eu mando para apagar o histórico de navegação? Você vai dar um Ctrl Shift, vamos lá, Ctrl Shift Del, deixa eu ver se é Ctrl Shift Del. Olha lá, Ctrl Shift Delete, ó. Ctrl Shift Delete tem aqui, ó, histórico de navegação, limpa o histórico, inclusive a caixa de pesquisa. Olha aqui, ó, caixa de pesquisa. Cookies e outros dados, imagens armazenadas em cache. Tá vendo que ele não exclui, tá? Ele não exclui o arquivo que está lá dentro da pasta temporária. Ou da pasta temporária, não, da pasta download. Ele exclui o histórico de downloads, mas ele não exclui o histórico, ou histórico não, o arquivo da pasta downloads. Então a resposta é a letra A. Eu quero que você anote tudo que eu falei, ó. Ctrl J, eu falei para vocês histórico de downloads. Essas aulas, eu quero que sempre na minha aula você tenha um caderninho em mão, porque você vai fazendo um resumão, você vai ver que no final tá perfeito, ó. Ctrl H, ele abre o histórico de navegação, que é o histórico de endereços dos sites visitados. Ctrl J é o histórico de downloads. A outra tecla que eu coloquei, que eu apertei ali para vocês, foi Ctrl Shift Delete. Essa tecla Ctrl Shift Delete é apagar o histórico, tá? Apagar os... Vou botar aqui, limpar os dados de navegação, fica melhor, né? Porque inclui tudo, né? Limpar os dados. Limpar os dados de navegação. Então essas teclas aí que eu vou colocando para vocês são importantes porque a FGV gosta de tecla de atalho, viu? Ela gosta, ela coloca nas provas dela. Então essas principais teclas eu sempre vou dando a dica aqui para vocês. Essas aqui são importantes para a prova, ó. Pintar de amarelo aqui, que toda vez eu pinto de amarelo aquilo que é importante. Então a questão número 2 morreu. Questão número 2 morreu. Vamos fazer a questão aqui de número 3, ó. O navegador Google Chrome é amplamente utilizado como seus similares oferece a possibilidade de limpar os dados de navegação que são acumulados ao longo do curso. Considere a lista a seguir. Ao longo do curso, não. Ao longo do uso do curso. Estou tão focado em curso. Galera, lembre-se, aquelas teclas que eu coloquei ali, Ctrl J, Ctrl H e Ctrl Shift Del, funciona no navegador Google Chrome, funciona no Firefox, funciona no Edge, tá? Funciona em todos os navegadores. Quando tiver alguma diferença, assim, eu falo para vocês, tá? Então não se preocupe. Volta lá. Aqui, ele quer que você considere a lista. E aí, ó, o que ele fala aqui, ó? Oferece a possibilidade de limpar os dados de navegação que são acumulados ao longo de uso. Considere a lista a seguir. Arquivos downloaded, cookies, histórico, imagens e arquivos armazenados no cache do navegador, páginas gravadas pelo comando salva como, quando o cara vai lá no salva como e salva a página. No caso do Google Chrome, especificamente, as opções oferecidas na limpeza de dados, ó, especificamente, ó, quais que vocês viram lá que foram especificamente colocadas lá, ó? Histórico de navegação tinha essa opção?
Tinha essa opção. Tinha cookies? Tinha cookies também. Tinha lá escrito assim, arquivos de download pelo navegador? Não, porque ele não apaga o download. Ele não apaga o download, o arquivo fica na pasta download. Ele apaga o histórico de downloads. E mesmo assim lá não é especificado. Porque ele fala aqui, ó, especificamente, né? Imagens e arquivos armazenados no cache. Correto. Esses três aqui, ó, estão especificados lá. Páginas gravadas pelo salva como, quando você salva uma página, ele vai limpar? Não. Então ficou 2, 3 e 4, letra C. Olha para cá, mais uma coisa importante. Volta lá, bota lá de novo, às vezes a pessoa não anotou. Viram aí, né? Letra C. Letra C. Agora pode voltar para cá. Então ele queria que você soubesse que quando você manda limpar os dados de formatação, ele exclui os cookies, o histórico e os temporários, tá? Ele queria que você observasse isso porque lá tem especificado lá. Uma coisa importante também que você tem que lembrar é que se na prova tiver uma questão assim, é uma lista de endereços de sites visitados pelo usuário. Uma lista de endereços de sites visitados pelo usuário. Histórico. É uma lista de endereços criadas pelo usuário. Aí é favorito, tá? Então, quando eu tenho uma lista automática, criada pelo próprio navegador, à medida que eu visito páginas, isso é histórico. Agora, se na prova falar que é uma lista criada pelo usuário, aí é favorito. Porque às vezes eu quero adicionar um site que eu gostei no meu navegador para amanhã eu acessar ele. Só que eu não quero procurar ele numa lista de endereços que eu visitei. Eu quero adicionar ele numa lista que vai estar lá dos sites que eu gosto. Então, favoritos também não é limpado, porque ele não é um histórico de navegação. Favorito é uma lista que eu criei, não é uma lista automática, é uma lista que eu criei e ela também não é apagada na hora que você limpa os dados de navegação do seu navegador, tá bom? Então, ó, falei aí para vocês, eu quero até mostrar antes de a gente finalizar esse bloco, ó, antes de finalizar o bloco, só mostrar aqui de novo para vocês, ó, Ctrl Shift Del, ó, Ctrl Shift Del, ó. Aí ele já mostra lá, ó, histórico de navegação, né? Vai ser excluído, olha lá. Aí ele fala até inclusive a caixa de pesquisa. O que é a caixa de pesquisa? É o que fica aqui na barra de endereço, né? Quando você vai digitar um endereço e o endereço já aparece, aquilo ali é o histórico, né? Às vezes eu vou digitar assim, G, aí já aparece Gmail. G aparece Globo já. Aquilo ali é um histórico, porque na barra de pesquisa é o histórico, tá vendo aqui? Aqui ele mostra que período de 24 horas, 7 dias, 4 semanas ou todo o período. Aí tem aqui avançado, né? Tem aqui apagar senhas, preenchimento automático de formulário. Isso tudo são os dados de navegação, ó, senhas e outros dados de login que fica gravado no navegador. Preenchimento automático, quando você coloca o CPF, né? Quando você coloca o CPF, ele já preenche o CPF sozinho. É preenchimento automático. Você pode excluir aqui também, ó. Então, dados de navegação básicos são os que a gente aprendeu. E aí tem outros aqui, ó, que são senhas, tá vendo, ó? Que ficam gravadas no navegador, preenchimento automático, enfim. Então, voltando aqui, para a gente finalizar esse primeiro bloco de resolução de questões, vocês viram que as questões não são tão simples quanto parecem. Não são tão simples, né? Mas dá para a gente resolver aqui e tirar o melhor possível aqui para fazer as nossas provas da FGV. Daqui a pouco a gente volta.